Começa uma nova temporada de MotoGP e já temos um golpe na mesa. Não deu tempo nem de aquecer os pneus depois do inverno. O Mundial de 2026 começa com uma mensagem clara. Pedro Acosta não veio para aprender, veio para liderar. E se alguém tinha dúvidas, a Tailândia se encarregou de dissipá-las com o calor sufocante de Buriram. Porque, atenção, o que vimos neste fim de semana não é uma miragem, é um terremoto. O piloto de Mazarrón teve um início de campeonato excelente, vencendo a sprint sábado, tornando-se o piloto mais jovem da história a fazê-lo na categoria rainha, e fechando o domingo com um segundo lugar que tem sabor de vitória moral, porque o coloca como líder do Mundial após o primeiro fim de semana. Um feito histórico para a KTM, que nunca antes havia liderado a classificação na categoria rainha, e também para o motociclismo murciano, que tem um novo ídolo com o punho de aço e o pulso de seda. Mas não nos adiantemos. Para entender a magnitude do que aconteceu, temos que voltar um pouco e analisar cada peça desse quebra-cabeça. A temporada chegava com muitas perguntas. Como Marc Marquez responderia após sua renovação com a Ducati? Bezzecchi conseguiu confirmar seu grande 2025? E o que aconteceria com o fenômeno Acosta, que em seu ano de estreia já havia deixado lampejos de gênio? Pois bem, a Tailândia respondeu com contundência, mas não da forma que muitos esperavam. E agora, quero que você seja honesto. Você acha que Acosta já é candidato ao título? Ou isso é só uma miragem da KTM? Diga-me com uma palavra, líder ou miragem? Deixe nos comentários. E se ainda não está inscrito, para ver como esse tubarão afunda, ou se destaca, tubarão, clique já no botão. Isso não é um aviso, é uma advertência. A chave do fim de semana não foi a velocidade máxima, foi a gestão. Numa pista onde o asfalto derrete os pneus com açúcar no fogo, Acosta deu uma aula. Enquanto outros, como o próprio Marc Marquez, forçavam desde a volta 1 com sua habitual agressividade. O tubarão de Mazarrón esperava e esperar na MotoGP é a arte mais difícil. Porque quando você pilota uma moto de 280 cavalos entre as pernas e tem 7 lendas à frente, a paciência não é uma virtude, é uma necessidade. Saiu em 7º, não se assustou, deixou que os começou a gritar. Quando os pneus dos rivais começaram a chorar, Acosta apertou o botão no modo caçador. Essa é a diferença entre um bom piloto e um futuro campeão. O bom ataca quando pode. O campeão ataca quando o outro não consegue se defender. Primeiro, ele engoliu o Jorge Martin numa friada de tirar o fôlego, entrando pelo interior da curva 3 como quem abre uma porta. Não houve toque, não houve polêmica. Apenas uma ultrapassagem cirúrgica. Depois, foi atrás do Marc Marquez. E aqui vem o mais interessante. A ultrapassagem no Marc não foi só uma ultrapassagem. Foi uma troca de bastão psicológica. Acosta disse a ele, eu mando agora. E ele fez isso numa curva à direita, onde Marquez sempre foi intocável. Pois é, não mais. Mas, e o Marquez? O que aconteceu com 8 vezes campeão? Porque ver o Marc Marquez sofrer não é comum. Vê-lo abandonar é um terremoto dentro do terremoto. Marc Marquez furou. E não me refiro ao pneu, me refiro à cabeça. Após um fim de semana, onde nunca encontrou feeling com a Ducati oficial, o de Cervera forçou a máquina além do razoável. Quando Acosta o superou, Marc tentou responder como em seus anos gloriosos, forçando onde não havia aderência. O resultado, um erro bobo, um ishi de Salvador, porque não acabou no chão, e um abandono que doeu mais que qualquer queda. Ver o Marquez entrar nos boxes com a cabeça baixa é como ver o próprio Terminator ficar sem bateria. Um aviso, a era do matador pode estar chegando ao fim. Não digo que o Marc não vá ganhar mais corridas, ele vai ganhar. Mas a sensação no paddock é que ele já não impõe aquele respeito quase sobrenatural de antes. Agora, há um tubarão mais jovem que não tem medo dele. E depois tem o Bezzecchi, o outro que falhou. Marco Bezzecchi venceu a corrida de domingo? Sim, mas venceu no modo sobrevivência. Porque enquanto Acosta liderava o campeonato,
Bezzecchi saiu queimado do sábado, sem ritmo na sprint, e sabendo que sua vitória de domingo foi mais pelo erro dos outros do que pelo seu próprio domínio. Atenção! Não tira o mérito do italiano, ele é um craque. Ele tem uma elegância na moto que lembra o Lorenzo, mas a sensação no paddock é clara. Bezzecchi mantém o trono, mas Acosta está batendo na porta com um ariete. Vamos analisar os dados. Acosta foi de sétimo para segundo em 15 voltas. Seu tempo de volta foi o mais constante de todo o grid. Não houve uma única volta louca, nem um erro de traçado. Enquanto Bezzecchi marcava 2 ou 3 voltas rápidas e depois gerenciava, Acosta era um metrônomo. E quando Bezzecchi apertou no final para garantir a vitória, Acosta não arriscou. Ele viu o cenário, somou pontos de líder, foi para o box com um sorriso de tubarão. Isso é inteligência de campeão. Porque é preciso entender algo. O Mundial não se ganha na primeira corrida, mas pode se perder. E Acosta não perdeu em nada. Pelo contrário, ele plantou uma semente de dúvida em todos os seus rivais. Agora, quando Bezzecchi olhar pelo retrovisor, não verá um novato errático. Verá um predador que sabe esperar. E agora é hora de perguntar o que ninguém ousava dizer há um ano. Estamos diante do nascimento de uma nova era? Porque não é só que Acosta é rápido. É que ele é esperto. Muito esperto. Lembra os grandes. Rossi sabia esperar. Lorenzo era um robô de traçado. Marquez impunha medo. Acosta tem algo de todos eles, mas com uma fome que não se via desde o início de Stoner. É um piloto que não comete erros de novato, que não se deixa levar pela adrenalina. Quando ultrapassa Marquez, não celebra como se tivesse ganhado um título, simplesmente segue em frente. Isso gela o sangue dos seus rivais. Diga-me rápido, sem pensar, você vai ver este ano a coroação de Acosta, ou acha que a KTM vai cair no meio da temporada? Uma palavra, coroa ou queda. Te leio nos comentários, enquanto se inscreve se não quiser perder o próximo novelão. Isso não é MotoGP, isso é Game of Thrones com rodas. A grande questão agora não é se o Acosta é bom, isso já está claro. A questão é, a KTM consegue manter esse nível durante toda a temporada? Porque a história nos ensinou que as equipes europeias, exceto a Ducati, costumam começar com tudo e depois se diluir. Mas algo mudou em Mattighofen. A RC16 de 2026 é outra moto. Não é mais aquela fera nervosa que só pilotos kamikazes conseguiam domar. Agora tem aderência, eletrônica amigável e um motor que não explode na quinta acelerada. E o mais importante, eles têm Pedro Acosta como farol. Não como piloto, mas como líder do projeto. Quando um engenheiro da KTM vê seu piloto mais jovem gerenciar pneus como se tivesse 30 anos de experiência, ele tira o chapéu. E isso se traduz em melhorias que chegam a cada fim de semana. A fábrica austríaca colocou toda a carne no assador. Eles sabem que este é o ano deles, ou nunca, porque se Acosta vir que a moto não responde. Em 2027, todos os contratos se abrem e a Ducati já bateu à sua porta. Mas por enquanto, a aliança é sólida. O problema, a Ducati não vai ficar de braços cruzados. Bezzecchi já está pedindo mudanças na afinação. Marquez chamou a emergência em Borgo Panigale. E Jorge Martin, que foi terceiro, está roendo as unhas porque sabe que esta pode ser sua última chance de ser campeão antes que ele. O tubarão coma tudo, porque Martin tem velocidade, mas falta-lhe essa regularidade mental. E no Mundial de 42 corridas, entre sprints e domingos, a regularidade é rainha. Se a Tailândia foi o aviso, Argentina e Austin serão o julgamento. Termas de Rio Hondo é um circuito que castiga o pneu direito como nenhum outro. Cezechal. Laizenda gestão de Acosta foi uma miragem ou um método, porque na Argentina o calor é ainda mais brutal e o pneu traseiro sofre como em nenhum outro lugar. E no Cota, o território histórico de Marquez, veremos se o de Cervera se levanta ou se definitivamente o ocaso chegou.
Porque se Marques perder também em Austin, sua psicologia pode se despedaçar. As chaves para as próximas corridas são 3. Primeira, a largada. Acosta deve melhorar os primeiros metros. Saiu em 7º na Tailândia. Nem sempre se pode recuperar em circuitos como Qatar ou Jerez. Largar mal é sinônimo de ficar preso no pelotão. Segunda, a pressão. Agora ele é líder. Todos o apontam. Todos estudam suas trajetórias. Ser caçador é fácil. Ser a caça é muito mais complicado. E terceiro, o fator psicológico. Bezzecchi sabe que tem que ganhar corridas. Não só uma. Marques sabe que não pode mais falhar. Acosta sabe que tem a faca e o queijo na mão. Mas se algo nos ensinou este primeiro grande prêmio, é que Pedro Acosta não é o futuro, é o presente. O Mundial de 2026 começa com um líder de 21 anos, com um punhado de recordes, e com uma certeza. O tubarão já sente o cheiro de sangue. E quando o tubarão sente cheiro de sangue, não há Marc Marquez que o pare, não há Bezzecchi que o segure, e não há Ducati que o esconda. Porque isso não é uma corrida. Isso é um aviso para todo o grid. Acosta olhou nos olhos dos campeões e não piscou. Ganhou a sprint, ficou segundo na corrida principal e foi para casa com a liderança. E o melhor de tudo, fez isso sem arriscar demais, sem quedas, sem polêmica. Apenas com uma inteligência fria, que assusta mais que qualquer ultrapassagem espetacular. O Mundial começa, e começa muito forte. A pergunta não é mais se Acosta pode ganhar o título. A pergunta é: alguém pode impedir? Porque, pelo que vimos em Buriram, a resposta é um sonoro não. Bezzecchi teve que dar tudo para ganhar no domingo, e, mesmo assim, Acosta tirou pontos dele na sprint. Marques foi para casa com 0 pontos. Martins se contentou com um pódio que é pouco. E o resto já está olhando pelo retrovisor. Última e definitiva. Acosta terminará o ano como campeão do mundo? Uma palavra sim ou não? Deixem nos comentários. E se você chegou até aqui sem se inscrever, o que está esperando? Não deixe que te contem. Isso só está começando, porque daqui a 2 semanas, tem GP da Argentina, e lá o tubarão quer mais sangue. Nos vemos em Termas de Rio Hondo. Ou melhor, nos vemos no topo, porque Pedro Acosta já está lá e não tem intenção de descer.